Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, que diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os envolveu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus lhes ordenou: A ninguém contem esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos queridos, texto desta manhã atende a que determina o calendário litúrgico da nossa igreja. Esse é o domingo da Transfiguração. E meditando sobre este texto, eu me propus a refletir com vocês sobre um Monte Tabor em nossos corações. Iniciando, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que, ao transfigurar-se no Monte Tabor, Jesus não quis somente fortalecer os apóstolos, mas todos os fiéis, incluindo cada um de nós, até o fim do mundo. Meus amados, um dos principais mistérios da nossa fé é a encarnação do Verbo. Quem poderia cogitar a possibilidade de uma das pessoas da Santíssima Trindade unir sua natureza, que é divina, à natureza humana, e sem deixar de ser verdadeiro Deus, tornar-se verdadeiro homem? Nunca, pelo simples raciocínio, homem algum, e nem mesmo um anjo, conceberia tal conúbio entre Deus e a criatura, entre o Criador e a criatura. Para conhecermos esse belo e atraente mistério, foi necessário que o próprio Deus nos revelasse. O Redentor, Jesus Cristo, foi radical em assumir a condição humana dentro da frágil condição, da frágil contingência que nos envolve, excluído, evidentemente, o pecado. Por exemplo, ao escolher as mais modestas circunstâncias para nascer, nasceu numa total pobreza, abrigado numa gruta, não obstante o auge do inverno, e tendo por berço apenas uma manjedoura. São inúmeros os episódios do Evangelho dos quais transparece a natureza humana de Jesus. Por exemplo, o ter de fugir para o Egito, levado por Maria e José, a fim de poupar-se da espada de Herodes. O trabalhar como humilde carpinteiro até os 30 anos de idade, evitando chamar a atenção do povo. O fazer peregrinação durante 40 dias no deserto,
suportando as agruras de um terrível jejum e as insinuações do diabo. O verter sangue no jardim das oliveiras, em meio ao temor e à angústia ante a paixão. O externar fraqueza física durante sua flagelação e enquanto carregava a cruz ao alto do Calvário. Por fim, a sua morte, como a de qualquer ser humano, e no pior dos suplícios. A propósito, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 7, diz que, sendo ele de condição divina, não reteve avidamente sua condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Sem uma especial assistência da graça divina, seria inevitável a qualquer um de nós, ao ouvir a narração desses fatos, concluir que Jesus não passava de uma pessoa, de uma mera criatura humana. Mas, por tudo mais que a Bíblia nos oferece, temos absoluta convicção de que Jesus, que foi verdadeiro homem, foi e será eternamente verdadeiro Deus. Por isso, o unigênito Filho de Deus, para sustentar a nossa fé, tornou patente sua origem eterna e incriada em muitos outros fatos e circunstâncias. A anunciação à Virgem por meio de um arcanjo, o aviso a José em sonhos da concepção virginal de Maria, a aparição da multidão de anjos aos pastores perto da gruta de Belém, para lhes anunciar o nascimento de Jesus. A moção sobrenatural aos reis magos sobre a providencialidade daquele menino. Sobretudo, meus amados irmãos, foi categórica sua glorificação, efetuada pelo Pai e pelo Espírito Santo no momento do batismo no Jordão. Lucas registra isso no capítulo 3. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz que dizia: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Amém. O próprio Salvador, ao afirmar: Quem crê em mim tem a vida eterna, não fazia referência à sua natureza humana, obviamente, mas sim à sua divindade. A multiplicação dos milagres, cujo auge foi a ressurreição de Lázaro, tornou a todos evidente o pleno poder de Jesus sobre a natureza. Em Mateus 8, a partir do verso 23, nós assistimos uma dessas evidências. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pequena fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria.
admirados, diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Queridos, essa mesma pergunta pervadiria a mente de todos os que durante aqueles ditosos 3 anos, nos quais o próprio Deus caminhou encarnado pelas estradas da Palestina, dele puderam aproximar-se e perguntavam: seria ele o Elias que voltara? Seria algum dos conhecidos profetas? Ou teria sido um novo profeta? A resposta germinou nas almas mais virtuosas, ou mais predispostas a amar a verdade. E pode-se afirmar, sem dúvida alguma, que ela desabrochou por inteiro na confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou ainda no Calvário, quando, em meio àquela hecatombe espetacular, terremotos, raios e trovões consecutivos à morte de Jesus, brotaram dos lábios do centurião romano as quebrantadas palavras: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Apesar dessas e de tantas outras manifestações serem mais do que suficientes para levar os homens ao ato de fé na divindade do nosso Senhor, apareceram os pais da heresia a negá-la já no começo do cristianismo. Aliás, uma das razões que levaram João, o discípulo amado, a escrever sua versão do Santo Evangelho entre os anos 80 e 100 da nossa era, foi para fazer face à heresia dominante, foi para contestar a heresia que se pregava naquele tempo e reafirmar ser Jesus o verdadeiro Deus. E o conjunto dos evangelhos, procurando sublimar a mesma verdade, por mais de 50 vezes, dá-lhe o título de Filho de Deus. É necessário ter essas considerações em vista para melhor analisarmos e compreendermos a transfiguração do Senhor. Vamos então agora à conveniência da transfiguração. Jesus poderia ter descido à terra acompanhado de legiões de anjos e manifestado em todo o esplendor sua infinita grandeza divina. Contudo, ele não agiu assim, nós bem o sabemos. Revelou-nos sua natureza incriada de forma progressiva e aos poucos foi se tornando mais categórico. Diante de um povo ansioso por riquezas e grandezas materiais, era conveniente usar de muita cautela no fazer-se conhecer enquanto Deus. Em Mateus 16, 20, nós constatamos: então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Ao longo do Evangelho, meus irmãos, diversas vezes ele repete essa proibição, obrigando até os próprios demônios a observá-la. Em Marcos 3,12, nós lemos: quando os espíritos humanos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os proibia severamente que o dessem a conhecer. No mesmo sentido, após a transfiguração no Monte Tabor, disse ele aos 3 apóstolos: a ninguém contem esta visão, até que o Filho do Homem
tenha ressuscitado dos mortos. Caso a notícia se espalhasse, receava Jesus que surgisse um movimento meramente exterior e materialista, um movimento político, por assim dizer, da parte dos que ansiavam por um Messias temporal, restaurador do poderio de Israel sobre as outras nações. Nesse contexto, como situar a transfiguração? O ensino puramente doutrinário não é capaz de, por si só, motivar o homem a transformar sua vida. Um antigo adágio ilustra essa verdade de modo lapidar. Diz assim: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Sobremodo, quando o exemplo é íntegro e esplendoroso na verdade e no bem, tem ele uma força tal que age sobre as tendências da alma, convidando a um certo caminho e às vezes impondo-o. Ademais, há outro fator indispensável para arrebatar qualquer coração e mantê-lo firme na reforma iniciada. Trata-se da clareza do fim. Se este não estiver claro, o ânimo arrefecerá quando surgirem os primeiros lampejos das dificuldades e dos dramas tão comuns em toda mudança de vida. Nós sabemos que a maior motivação é o desiderato de nossas ações. Ao tratar da transfiguração de Jesus, assim se exprime Tomás de Aquino sobre essa necessidade muito própria à criatura humana. Para trilharmos bem o caminho, é necessário termos um conhecimento prévio do fim. Assim, o arqueiro não lança com acerto a seta, senão mirando primeiro o alvo que deve alcançar. E isso, sobretudo, é necessário quando o caminho é difícil e áspero, a jornada é laboriosa, mas belo é o fim. Ora, para efetivar a redenção com a morte na cruz e para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Cristo, ia submeter os apóstolos a provas duríssimas. Era muito conveniente, portanto, que fizesse conhecer experimentalmente, pelo menos a 3 deles, os fulgores da sua glória, o fim que nos espera. Desse modo, não só se sentiriam robustecidos para enfrentar os traumas da sua paixão, como também mais facilmente ajudariam seus irmãos a solidificar a Santa Igreja e fortaleceriam os fiéis ao longo dos tempos. Daí o fulgor do Tabor para suportar as agrulhas do Calvário. No mesmo tópico acima citado, Tomás de Aquino continua a esclarecer, com sua sapiência e genialidade habitual, o seguinte: o Senhor, depois de haver anunciado a sua paixão aos discípulos, convidou-os a limitarem o exemplo. Ora, o fim de Cristo, na sua paixão, era alcançar não somente a glória da alma que tinha desde o princípio da sua concepção, mas também a do corpo. E a essa glória também conduz os que imitam o seu exemplo da paixão, segundo diz a Escritura em Atos 14, 22. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por isso, era conveniente que manifestasse aos seus discípulos a sua claridade luminosa. E tal é a transfiguração, que também concederá aos seus, segundo diz o apóstolo São Paulo,
reformará o nosso corpo abatido para o fazer conforme o seu corpo glorioso. A transfiguração do Senhor, meus amados, foi uma excepcional graça concedida aos 3 apóstolos escolhidos, lá no alto do Tabor. Sua recordação ficou como uma fonte de sólida confiança, que lhes permitiu suportar os maiores sofrimentos, pois assistindo a ela, tiveram um vislumbre de luz, luz plena e refulgente da eternidade. Há uma frase latina muito rica, que diz assim: per crucem ad lucem. Pela cruz somos conduzidos à luz. Deus deseja conferir-nos eternamente sua própria felicidade, fazendo-nos partícipes de sua natureza no esplendor da glória. É fundamental para nós pensarmos com constância na glória eterna, como um prêmio imensamente grande a nós oferecido. Nada há de melhor do que essa meditação para enfrentarmos as dificuldades e as cruzes do dia a dia. Razão alguma há para temer a morte física, posto que há uma glória eterna que nos aguarda. Muitas são as ofertas de uma felicidade passageira que encontramos hoje em dia apresentando fórmulas mágicas fora do único caminho, que é Jesus Cristo. Tudo não passa de pura ilusão. Fomos criados para o céu. Eis o que nos dá ânimo, resolução e alegria. Pois per crucem ad lucem, pela cruz somos promovidos à luz. Aqui está uma observação importante a ser feita. Muitos há que nos mostram a cruz do Senhor, e isso é ótimo e digno de todo louvor. Todavia, não basta. O objetivo de nossa existência não é a dor, não é o sacrifício. Não podemos nos esquecer da luz, nosso verdadeiro destino. A cruz vazia é o eloquente testemunho da vitória do Mestre, mas não é o ponto final de nosso processo humano. É apenas o caminho. Deus derrama graça sobre os que creem. A transfiguração de Jesus fortificou as virtudes da fé e do amor nos apóstolos. Enquanto a fé nos faz crer na divindade de Cristo e em suas promessas, o amor nos conduz a uma entranhada união com Deus. São duas virtudes extremamente interdependentes. Sem a fé na esplendorosa vida eterna que nos espera, o amor tende a desaparecer. Mas se a fé e o amor dos apóstolos tanto lucraram com a transfiguração do Senhor, não haverá algo, irmãos, nessa mesma linha que poderá auxiliar a vida espiritual de cada um de nós? A resposta é inteiramente positiva. Deus derrama graças sobre todos os que trilham as vias da salvação, e absolutamente ninguém está excluído de recebê-las, desde que creiam e aceitem. Agora eu chego ao tema da nossa reflexão: Monte Tabor em nossos corações. É fora de dúvida, pois, que Deus concede tabores, ou seja, graças, a cada um de nós. Quem não terá sentido alguma vez uma alegria interior, um palpitar do coração, uma emoção calma, mas profunda, ao participar de um culto ou outro acontecimento em qual o nome de Deus é exaltado?
ao apreciar um louvor, por exemplo, quiçá ao entrar numa igreja silenciosa que deixa lá fora os ruídos do mundo. Eu ontem celebrei um casamento numa fazenda a 40 quilômetros daqui, e depois do casamento, uma jovem me procurou para me dizer que nunca havia vivido uma emoção tamanha enquanto eu falava de Jesus de Nazaré. São momentos em os quais Deus utiliza os acontecimentos para trabalhar os corações. São 1000 ocasiões em que a graça sensível nos visita e nos concede contemplações interiores, pré-degustações da felicidade perfeita que nos espera no céu. Dizem os teólogos que a providência costuma conceder aos principiantes graças que só irão experimentar novamente no fim de suas vidas. Tal proceder divino visa fortalecer essas almas para atravessarem os períodos de aridez. É um modo comum de Deus agir. Dá-nos consolações, dá-nos o tabor, para quando vier a hora do Getsêmani, termos forças, sabendo que o fim será mais cheio de alegria, mais cheio de glória e de esperança. São graças que nos animam a enfrentar os sacrifícios dessa vida. Trata-se, amados, de experiências que nos torna patente quanto Jesus nos ama e quanto deseja a nossa eterna glória. Assim, ao longo da nossa existência terrena, já iremos experimentando um pouco das delícias eternas e as tendas tão desejadas por Pedro. Sobre o monte da transfiguração, Jesus as irá levantando no monte Tabor de nossos corações. Para tal, Ele exige de nós apenas uma condição: que creiamos e não lhe coloquemos obstáculos. Neste domingo, quando celebramos a transfiguração do Senhor, somos convidados a subir com Jesus a montanha para vivermos a experiência da amizade e da intimidade com Ele. Animados por Sua palavra, desceremos à planície e, quem sabe, ao vale da nossa realidade, para transfigurá-la e transformá-la através dos projetos concretos de justiça, de paz e de solidariedade. Recebemos na celebração de hoje a visão de Sua glória e o mandamento de escutar a Sua palavra. Fortalecidos pela experiência do deserto, prosseguimos nossa caminhada nessa segunda semana quaresmal. O Pai nos apresenta o mandamento de escutar a palavra do Filho amado, que, longe de manter fechadas em tendas, nos desafia a descer para o chão real de nossa vida, a fim de transfigurá-la no cotidiano de nossa existência e revelá-la aos nossos circunstâncias. Que nesse propósito, Deus nos abençoe.